Mas, enfim, meu nome é Arley, como vocês estão vendo, eu sou responsável pela operação da Sonicol na América Latina. Ao meu lado aqui está o João Ramos também, responsável pelo território aqui de São Paulo, enfim. E aí, o que a gente tem aqui para falar para vocês é um pouquinho baseado no nosso relatório bianual de ameaças. Então, a gente vai usar ele como base e depois a gente vai passar um pouquinho para vocês. Opa! Enfim, essa é uma pequena agenda, contar um pouquinho, enfim, 9 tópicos, 8 tópicos aí, basicamente. Mas a gente vai tentar cumprir o nosso horário aqui, comprometido aqui, de 30 minutinhos no máximo, aí, tá bom? Bom, eu sempre gosto das minhas pessoas que me conhecem colocar um pouco de alguma frase de efeito, sempre no início, né? E aqui o nosso amigo Warren Buffett também, enfim, tudo a ver com o tópico, né, de segurança, né, que você leva basicamente aí 20 anos para construir uma imagem, uma reputação, né, e você pode perdê-la em 5 minutos. Então, é isso que a gente fala de segurança. A gente teve vários casos aí durante todo o ano, hein? Ministério, enfim, da Saúde, algumas lojas aí de varejo também que tiveram alguns problemas, laboratórios. Então, acho que é isso que a gente quer fazer mais do que tudo aqui, criar um alerta aqui e algumas recomendações, tá? Bom, para quem não conhece a Sonicol, esse é um resumo bastante clássico da gente. Enfim, é uma empresa americana, 31 anos de existência. A gente fica ali no Vale do Silício, ali em Milpitas, enfim. Nós já estamos há 21 anos no Brasil. Enfim, se somar tempo de casa, meu e do João aqui, deve dar um pouquinho mais do que 25 anos, talvez, os dois juntos. Você é mais velho. Eu sou mais velho. Não é assim, João. Não fala assim de mim. Né? Mais para cá? Então, tá bom. É uma empresa com 1.600 colaboradores. A gente está em mais ou menos 215 países. Chegamos à marca de um pouquinho mais de 23 mil clientes no Brasil. E, enfim, já entregamos aí quase 190 mil soluções apenas no nosso território. Tá? Então, esse é um resumo sobre a nossa instituição. Claro, aqui é um resumo dos nossos clientes. Eu convido a vocês a tirarem o telefone, porque vira e mexe a gente vai aparecer um QR Code no canto da tela, hein? Convidando vocês para baixar alguns documentos. E aqui, esse QR Code aponta para o nosso link, onde tem alguns casos de sucesso, enfim, aprovados pelos nossos clientes, onde conta os seus problemas e como que eles conseguiram resolver com as nossas tecnologias. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui é um resumo, e vocês vão conseguir encontrar bastante informação acessando esse QR Code. Tá bom? Bom, alguns desafios que a gente vê aí dos principais gestores. Eu acredito que vocês devem passar por boa parte disso aqui, realmente, né? Alguns estão assumindo alguns ambientes recentemente, então você tem o desconhecimento, né, do seu ambiente, um serviço muito restritivo. Mobilidade é uma coisa que a gente fala bastante ainda nesses 2 anos de pandemia, né? A gente conseguiu mover boa parte, né, para um sistema híbrido, né? Uma parte das pessoas trabalhando nos escritórios, outra parte ainda trabalhando nas suas casas. Mas essa, basicamente, é uma limitação geral, uma preocupação de todos os gestores aí, né? Principalmente monitoramento limitado, né? Hoje eu estava conversando com uma jornalista mais ou menos umas 3 semanas recente, uma grande amiga, e ela fez uma pesquisa num evento recentemente para os principais clientes. Quantas tecnologias, quantos vendors você tem na sua empresa? A resposta média foram 30 vendors dentro da sua empresa. Imagina você conseguir administrar ou ter uma visibilidade única, né, de 30 vendors diferentes. Então, isso é um problema real que boa parte, possivelmente, de vocês deve estar passando por isso. Tá? Bom, esse relatório, como a gente mencionou, ele é um relatório bianual. Ele já estamos indo para o... Cadê a Ana? 7º, 8 anos, 7 anos, nosso relatório anual. Não, 6 anos, porque desde 2016. Né? Não, já tinha um pouco antes disso. Na Dell nós já tínhamos isso. Acho que uns 7 anos. E esse relatório ele é tão importante que alguns meios de comunicação têm utilizado ele. Então, recentemente, eu estava na minha casa, um domingo, mudando de canal, daqui a pouco eu vejo o Fantástico falando do nosso relatório. Eu falei, caramba, Sonicol. Quem assistiu o Jovem Pan hoje, a TV Jovem Pan estava uma flag embaixo, né, falando do nosso Sonicol, notifica o aumento de ameaças, enfim. O que eu quero dizer com isso é que ele virou uma referência para o mercado, baseado na confiança que a gente passa para os nossos clientes, nossos usuários, em cima desse recurso. Então, muitos meios confiam e estão divulgando isso para o mercado. Então, mais uma vez, é um relatório extremamente interessante, não tem custo nenhum, vocês podem, depois eu vou passar o link com o QR Code.
baixar sem custo para que vocês conheçam o que aconteceu, né? Enfim, de novo, ele é bianual. Em fevereiro, março, a gente lança o relatório baseado no ano anterior. E no meio do ano, junho, julho, a gente, enfim, não dá para esperar o próximo ano seguinte, a gente pega os 6 meses, né, do ano e a gente reporta novamente o que já aconteceu. Tá? Esse relatório ele tem um princípio, ele é baseado mais ou menos mais de 1 milhão de sensores em todo o mundo, e aí você tem diferentes redes, né? Nós temos ISPs, telcos, clientes finais que nos permitem, enfim, diferentes meios, e baseado nessa informação a gente consegue, ou seja, coletar dados, tudo o que está acontecendo e gerar esse relatório. Então, é real isso, não é fictício, não é, enfim... De novo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, 24 horas, enfim. E aqui é um resumo do que a gente já conseguiu coletar até esse determinado momento. Ou seja, são mais de 140 mil novas ameaças, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, esse vídeo eu gravei recentemente para vocês terem uma ideia. Então, mais uma vez, o QR Code está aqui do lado. Se você tiver... deixa eu ver se ele vai rodar agora. Vai. Eu fiz essa gravação, então... A página é Security Center, se você jogar lá no Google, Security Center, só fazer um procura Security Center, você vai conseguir coletar, vai ter essa visão. É bem bacana que você consegue saber nesse momento, né, os top 3 aqui, ataques, né, originadores do ataque, os principais alvos, e aqui são 3 abazinhas que ficam aqui embaixo, que a gente vai rodando. Então, é isso uma aqui verdadeira guerra cibernética mesmo. Exatamente. É esse o contexto desses... Então, vocês veem, temos bases aqui no Brasil, enfim, toda a América. E quando você entra na segunda barra, você consegue comparar dados aqui, por exemplo, de 2022 e 2021, malware, pré-intrusion, para cada um desses itens. E você consegue saber realmente o que está acontecendo nesse momento, comparando o mesmo período, né, enfim, deste ano com o do ano passado. E aí, evidentemente, esta é o resumo de onde a gente consegue tirar os relatórios. Tá bom? Isso é real. Isso é real e é bem interessante saber. Só voltando uma coisa que, não sei se vocês viram no slide no anterior, nesse vídeo, tinha lá um ranking de países, né? Brasil, desculpa, Estados Unidos, enfim. Isso ele muda assim dinamicamente. Então, o que é interessante? Às vezes tem uma ação sazonal, vai ter eleições, vai um momento o Brasil vai ter algum tipo de ação nesse contexto aqui. Então, em tempo real. Isso que é legal da ferramenta, que a gente pode prover para vocês. Tá? Isso é disponível a qualquer um de vocês para olhar. Bom, o QR Code está aqui novamente. Só procurar Security Center, vocês vão conseguir chegar no mesmo lugar que a gente. Tá? Então, você já sabe agora, mais ou menos como que a gente gera os nossos dados, enfim, para gerar esse relatório tão importante. Então, mais uma vez, aqui está o QR Code. Basta que você entre aqui no sonicol.com, trata o report também, ou acesse o QR Code e vai direto lá para você baixar o relatório completo. Existe uma versão executiva em português, poucas páginas, acho que é 2, 3 páginas, e o material completo que dá quase 20 páginas para vocês verem com detalhes o que está acontecendo por item. Tá? É bem bacana, e a partir desse dado a gente conseguiu fazer um resumo aqui para vocês. Agora posso falar? O que é interessante, que não sei se vocês lembram que um slide lá atrás, o Arley falou que tinha lá 1,1 milhão, 1 milhão e 100 mil, que a gente chama de honeypots. São potes de mel escutando qualquer tipo de anomalia em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde a gente consegue absorver como se fosse um grande BI e a gente analisar isso e estruturar isso. Então, esse relatório é legal compartilhar com vocês e que vocês possam utilizá-lo para quê? Para formatação de orçamento e olhar, de repente, em segmento ou ação que está acontecendo e vocês olharem o que é melhor investir no contexto. Então, esse aqui, como o Arley falou, nós temos 2 vertentes dentro desse relatório. Uma que pode ser de uma forma executiva, que tem algumas lâminas em português, e outra que é muito mais detalhada, né? Que é importante, assim, às vezes a gente olha um gráfico, está muito bonito, mas é importante ver o quê? A bula do remédio. Nesse contexto aqui, se vocês podem ver, é uma análise que a gente fez um refresh do início do ano para agora, no meio do ano. Então, uma atualização. Veja o crescimento de pacotes encriptografados, né? Então, é importante você ter uma solução que consiga analisar pacotes encriptografados. Hoje, Facebook, Google, Amazon, tudo é HTTPS.
Então, às vezes, vem um container encriptografado e pode ter uma ameaça lá dentro. Então, olha o crescimento nesse contexto. IoT. IoT talvez é uma coisa que a gente vai ver crescer muito, porque acabou de se estruturar 5G. Então, o Brasil, por exemplo, numa análise há uns 2 anos, 3 anos atrás, estava em 3º lugar no mundo de ameaças, no nosso relatório, de ameaças de pacotes de DDoS em IoT. E as empresas de IoT elas não se preocupam em segurança, e sim na parte de telemetria, enfim, conectividade. Isso é um problema. Então, olha o crescimento. Na parte de cryptojacking, né? Cryptojack, o que é isso? É mineração, né? Eu acho, a minha leitura, que no final desse ano, com guerra acontecendo, energia escassa, o que acontece? Basicamente, raptam a máquina alô? A máquina daquele usuário, para quê? Para fazer a mineração da criptomoeda. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. Outra, a parte de IPS, de intrusão. Você fala assim, nossa, perto desses outros ele estava com um percentual mais baixo, porém, são 3 trilhões. É um absurdo, né? Então, esse é um ponto. Malware, também, um crescimento de 11% no nosso cenário. E, para finalizar aqui, ransomware. Né? Todo mundo tomou um drink de ransomware lá, contribuindo com isso. Mas vejam que aqui, olha só a miopia, parece que caiu, mas no Brasil, o Brasil cresceu 220% nos últimos 6 meses. Então, assim, isso é extremamente importante compartilhar. Eu e ele aqui não estamos querendo ser os cavaleiros do terror, e sim compartilhar para a gente trabalhar junto com a Athena e soluções para camadas de segurança. Tá? Um ponto importante que vocês estão vendo esses percentuais é comparando esse mesmo período, né, ou seja, de 6 meses iniciais desse ano com 6 meses do ano passado, iniciais. Então, aí dá para a gente conseguir ter uma boa referência. Ok. Então, aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais nos detalhes, né? O João comentou naquele formato bastante resumido, e aqui a gente começa a entrar nos detalhes geral. Então, assim, comparando então, cada barra essa cor azul vocês estão vendo aqui com o ano passado, a vermelha, o gráfico representa o mesmo período desse ano. E aí, aqui, na média, nesses primeiros 6 meses, a gente teve um crescimento de malware de 11%. Tá? Então, é um ponto importante para que a gente possa considerar. E o João falou de um detalhe muito importante. Né? Se você entrar no Google hoje e fazer uma pesquisa do tipo volume de tráfego criptografado de qualquer organização, a média hoje já é de 90%. Eu lembro que eu falava disso em 2007, não, 2012, estava em 75%. Hoje já está em 90%. Então, assim, aumentou demais o tráfego. Então, e detalhe, né, tem muitas empresas que continuam utilizando os velhos firewalls tradicionais, não estão olhando o tráfego criptografado. Então, isso é um problema. Tá? Isso é um problema de crescimento. Outro ponto interessante é com relação a uma hora. Quando a gente fala aqui de regiões, essa linha laranja que vocês estão vendo aqui em destaque é a região sul-americana. Claro que mais de 50% desse tráfego sai aqui do Brasil. E vejam que todo baseado, né, no volume de tráfego, nós estamos falando de hits, né, enfim, de ataques. Mais uma vez, a região sul-americana está em destaque, superando a Europa, a Norte América, enfim. Enfim, dos últimos 3, 4 anos, a gente começou a ver países como, além do Brasil, Colômbia, México, enfim, em destaque. Então, é interessante. Como é que a gente... Nada de se orgulhar, né? Mas a gente está tomando bastante espaço. Só uma coisa, a gente printou alguns slides que detém nesse relatório, né? Só para vocês verem a riqueza disso, que ele tem muito mais do que isso. Tá? Só para vocês terem a noção de como é que é. Ransomware. Vejam que o crescimento, né, depois do drink de vocês, eu acho que vai ter um outro cenário, mas, enfim, olha só, de mês a mês, o crescimento por ano, né, 2021 para 2022, houve um alto volume aí de crescimento. Na verdade, assim, aqui aponta um decréscimo, mas isso é uma miopia, foi aquilo que eu falei, que eu mencionei. Houve no Brasil... Isso é global, né? Exatamente. Houve no Brasil um crescimento de 220%. Tá? Então, por isso que eu acho que é importante, às vezes, o gráfico, né? Olha, está mais acima, mas o importante são os detalhes que estão detalhados ali. Esse aqui, veja bem, é o que eu estava mencionando. Se você comparar
2022, até foi traçada uma linha aqui. A média, comparado com os outros anos, no nosso relatório, mesmo no decréscimo, ainda está alto, né? Então, essa é a observação. Ele está meio fora de contexto aqui, né? Mas, enfim. Os 6 meses, na verdade, desse ano já superaram a marca de 2017, 18 e 19. Então, isso que é o ponto. Em 6 meses, está vendo? Volta aquilo que a gente disse, né? Início do ano e no meio do ano a gente faz um refresh. Nesse refresh, essa linha de corte, comparado com os outros anos no mesmo período. Veja que aumentou. Então, por isso que aquela miopia que eu falei, que mesmo aponta um decréscimo, mas não é bem assim. Tá? Aqui, eu acho interessante a gente mostrar, no nosso relatório, no início do ano, que a gente faz a entrega para o mercado, o Brasil estava em 4º lugar. O ano passado, né? Do ano passado inteiro, e a gente aponta no início do ano. O Brasil estava, em termos de ransomware, na verdade, eu digo que ransomware é um malware repaginado com o intuito de raptar os dados, né? Então, ele estava em 4º lugar, o Brasil, com um bom ranking. Aí, agora, no nosso refresh, vamos lá, ficamos em 2º lugar. Aperta mais um, que eu acho que ele vai... Aí, isso. Tá? E isso é extremamente importante salientar. Sim, sim, sim. O volume, né? Enfim. Da América Latina está a Colômbia, né? Eu falo isso porque, como eu também sou responsável pela América Latina, então isso são dados importantes para nós também. Então, a gente acaba também compartilhando isso de modo geral. Apesar do México não estar aqui nessa listagem, mas ele está entre os top 15 também. Então, a gente continua na América Latina, 3, 4 países, pelo menos, referenciados. Isso não é um ranking que eu gostaria de vangloriar, né? Mas, enfim, estamos aqui compartilhando com vocês o quanto a gente precisa ficar atento a isso. Vamos lá? Aqui um slide que a gente trouxe também para compartilhar exatamente aquilo que eu comentei lá atrás, que é tudo muito sazonal, né? Então, por exemplo, olha só o crescimento com o que está acontecendo na Ucrânia, o que a gente conseguiu trazer. Talvez isso, no final do ano, tenha um outro cenário. Então, isso também é importante compartilhar com vocês. Nós não temos tantos sensores assim na Ucrânia, especificamente, mas o que a gente conseguiu validar é que, realmente, por causa de toda... Infelizmente, por causa da guerra, você consegue perceber um ataque e bastante ponto de direcionado, origem, né? A gente tem origem e destino, né? Então, esse contexto que a gente consegue mensurar essa lâmina. Bom, aqui realmente é um slide bem interessante, e isso mostra um pouco a nossa tecnologia, chamado RTDMI. É uma patente 100% SonicWall. O que eu vou falar agora, esse vem de uma sigla chamada Reassembly Memory Inspection, ou seja, a ideia é que, com essa tecnologia que nós criamos há mais ou menos 3 anos, permite que nós identifiquemos, como eu já tinha mencionado, ameaças nunca vistas por nenhum outro vendor. Tá? Todo mundo aqui já vai falar de sandbox? Acho que a grande maioria é que sim, né? Caixinha de areia mesmo. Exatamente. Então, basicamente, o que essa tecnologia faz? Nós também temos o nosso sandbox, então, tudo quando a gente pega lá um arquivo, por exemplo, que tem ou uma execução numa máquina com um comportamento suspeito, a gente pega esse arquivo, por exemplo, sobe ele para a nuvem e roda ele em 4 plataformas distintas. E a gente prova em 4 plataformas distintas, inclusive Hyper-V, enfim, VMware, tudo que você imagina, a gente virtualizado, a gente consegue validar se aquilo, em média, 4 segundos, máximo 8 segundos, se aquilo se manifesta na verdade. E essa tecnologia fez com que, somente nesses primeiros 6 meses, identificássemos 270 mil novas ameaças. Mais uma vez, nunca vista por nenhum outro vendor. Então, isso mostra... Lembra que eu comentei para vocês atrás que a mídia está cada vez mais referenciando a gente por causa disso? Então, nós identificamos as ameaças, criamos lá uma identificação, uma assinatura e aplicamos para os nossos firewalls. O João depois vai explicar como isso funciona claramente lá. E vejam aqui, mais ou menos, o quanto que isso está funcionando, né, enfim, comparando aqui 2018 a 2022. Essa corzinha meio lilás aqui mostra o quanto que nós identificamos por cada período neste primeiro semestre, né? Enfim, comparando com os anos anteriores. Q1, ou seja, de janeiro a março do ano passado, e aí vem trazendo ano por ano, 18, 19, 20, 21, 22. Então, veja a quantidade de malwares que a gente conseguiu identificar até Q4 do ano passado, né? Então, é uma coisa bem interessante. E, de novo,
O ponto importante é que essa tecnologia que vocês estão vendo roda em todo o nosso portfólio. Então, desde uma antena, que a gente chama que praticamente é um faro que vai no teto, até um acesso remoto, todos os produtos rodam essa tecnologia. Ok? Eu acho que é você. Só, vamos lá. Voltando a esse ponto, que é o tal do... É muita sopa de letrinha, né? RTDMI, é Real Time Deep Memory Special. É bonito, é uma patente que é extremamente efetiva. Não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, teve uma anomalia chamada meltdown. Alguém lembra disso? Você, que era, assim, praticamente, a grosso modo, torrava a memória. Né? E hoje, o quê? 90% de um dispositivo, o custo da memória é altíssimo. Tá? Então, essa tecnologia ela consegue detectar, antes de ir para a CPU, né, a detectar essa anomalia. Como o Arley falou, a gente tem toda essa estrutura, essa inteligência do nosso Capture Intelligent Labs, é um laboratório que detém todo em nosso portfólio. O que é legal? Aqui nós temos uma figura falando que dentro desse Capture Labs, se alguma anomalia é colocada para análise de um e-mail, por exemplo, de um container, né, um PDF, por exemplo, detectou que, opa, esse PDF está fazendo alguma ação que não é escrita e leitura. Ele quer executar alguma coisa em algum lugar. A nossa base de conhecimento de mais de 31 anos tem a obrigação, né, de analisar isso, se tem alguma assinatura para que isso seja detectado e bloquear. Se não existe algo detectado, que é o quê? O dia zero, um ransomware novo, que a gente está aqui falando, mas tem o mundo ruim da força, está trabalhando direto. Detectou lá, que a gente fala que isso aqui está meio defasado, porque é muito mais de 5,6 bilhões de pacotes, né, por ano. Se você pegar aqui, 99% a gente consegue avaliar dentro da nossa base. Aquele 1%, se você pegar isso e dividir por 12 por dia, é muita coisa, de 1 bilhão, né, de 6,6. Aquilo que não foi detectado, a gente bloqueia, manda para o usuário, espera, porque nós vamos avaliar aquilo e fazer uma engenharia simultânea, de 4 engenharias. Uma é, que o Arley adiantou, análise em Hyper-V, VMware, todos os sistemas operacionais, Android, Linux, o que for, o Windows 7 para cá. Uma coisa interessante, um ransomware que eu dei exemplo, quando ele sente que ele está numa nuvem, ele sabe que ele talvez fala, estou num sandbox, eu vou ficar quietinho. Um ransomware, alguém sabe quanto tempo ele pode ficar dentro da sua estrutura? Alguém sabe? Mais de 200 e poucos dias. O que a gente faz? A gente faz aceleração em volta de tempo para estimulá-lo. Outra coisa, a gente faz uma simulação de hardware, né, para mostrar que ele tem que estar ativo. E todos esses processos são simultâneos. E, por último, não menos importante, é o tal do RTDMI, que é o quê? A análise em nanosegundos de memória. Né? Antes que chegue na CPU, a gente faz esse contexto. Conclusão, se a gente tiver um veredito, antes de qualquer passo desse simultâneo, a gente bloqueia. E o que acontece? Gera uma nova assinatura. Então, quem fizer esse acesso de novo nesse container, já vai ter uma base de conhecimento. Ela se retroalimenta. Então, esse é o nosso, eu gosto de dizer, é o nosso trunfo e a nossa cereja do bolo. Aliás, cerejas do bolo, porque são 4 engenharias. Tá? O RTD, traduzindo isso uma linguagem mais simples, imagina que todo sistema operacional, quando você carrega, parte das instruções vão para a memória, né, para ser isso mais rápido. Então, imagina que a instrução, uma hora ele vai checar teclado, mouse, monitor, enfim. Então, você tem uma sequência do que está sendo analisado na memória. E os ofensores, o que eles começaram a fazer? Começaram a construir códigos de ameaças que vão para a memória. Então, um sistema de um antivírus tradicional não vai conseguir identificar isso, porque a ameaça vai passar como uma ameaça, uma instrução normal de execução. O que a gente fez, o que o João explicou, vai para esse sandbox, a gente executa em plataformas em questão de média 4 segundos e dá um veredito, permitindo que o usuário baixe o arquivo ou não, por exemplo, para que ele possa trabalhar de forma tranquila. Ok? Ok. Bom, aqui esse slide mostra um pouquinho do que nós identificamos no resumo geral das principais ameaças que o RTDMI identificou.
Evidentemente que os arquivos executáveis continuam sendo os principais, são 33% do montante. Mas ainda arquivos que a gente chama de arquivos Office, né, enfim, PDF, compartilhamento, continuam representando bastante. Então, tudo aquilo que a gente... Hoje tem inúmeras funções de drives virtuais, né, Google Drive, OneDrive, enfim. Imagine você ter hoje um recurso de um arquivo compartilhado nesse recurso e você começar a contaminar isso. Toda a empresa. Ou mesmo eu consegui... Teve muitos ataques que vocês devem ter visto já, que eu consigo mandar, por exemplo, um e-mail para o João, criando um e-mail falso. Em vez de mandar lá abrojato@sonicol com 2 L's, eu crio com L só um domínio e mando para o João. Se a tecnologia do outro lado não tiver inteligência suficiente e mandar um arquivo anexo, né? O João não vai perceber que não tem, o domínio é falso e possivelmente vai abrir esse arquivo se não tiver uma tecnologia por trás disso, validando. Isso é um dos meios mais eficientes de ataques hoje em dia também. Okay? Quer falar uma coisa? Eu quero falar o seguinte, que aquele slide parecia meio complexo, né, que eu expliquei, onde vai o arquivo. O mais importante é, hoje, a gente precisa depender muito menos do recurso humano. Vocês sabem muito mais do que nós aqui, que falta recursos humanos, né, para estar dentro das empresas. Então, esse tipo de tecnologia é extremamente importante. A gente trabalhar para vocês nesse contexto. Né? Quer falar aqui? Bom, como nós tínhamos mencionado, reitero, se você fazer uma pesquisa rápida no Google, mais de 90% do tráfego é criptografado e mostra realmente que os ofensores buscam, né, criar as suas ameaças em cima desse tipo de tráfego. O João falou uma coisa bem interessante, uma coisa que nós já tínhamos percebido há muito tempo. As ameaças às vezes, chegam a ficar nas organizações cerca de 7 a 8 meses para se manifestar. Isso é fato, isso é real. Ou seja, eu estava até conversando com um amigo lá no fundo, né, um pouco antes no esquenta lá fora, e muitos sinais dos ataques acontecem e as empresas, os gestores de rede ou de segurança, não estão percebendo. Então, alguns fatos que a gente começa a perceber. A rede dá sinais, né? Então, você começa a ver aumento de tráfego durante a madrugada, sem nenhuma explicação e motivo. Um usuário que conectou remotamente, que não tem perfil para estar acessando aquele determinado recurso de madrugada. Ou seja, todos os nossos clientes que a gente acabou substituindo a tecnologia existente pela SonicWall, de novo, a rede dava sinal. O ambiente dava sinal. Dava alertas. As pessoas não percebiam. E essa é uma forma desse também, de acontecer. Bom, aumento de malware no mundo do IoT. O João comentou, e nós percebemos aí que aumentou, comparando esse mesmo primeiro semestre desse ano com o do ano passado, uma média de 77%. Nós estamos falando de aproximadamente 57 milhões de tentativas de ataque de IoT. Tudo está conectado na internet hoje, né? Desde uma câmera, enfim, o smartwatch, as geladeiras de casa, enfim, cada vez mais a gente está vendo automação residencial acontecendo. Vou dar um exemplo de colheitadeira, que custam milhões. Imagina parado, uma semana, 10 dias. Né? E o João falou uma coisa interessante. No mundo real, as empresas que desenvolvem tecnologias de IoT se preocupam na aplicação e não na segurança daquela aplicação. Então, esse é um ponto muito básico. Então, desde as senhas tradicionais, né, de mim, password, que ficam lá a vida toda, enfim, ou mesmo uma atualização de um código simples, que às vezes teve um bug, o desenvolvedor da aplicação não pensou numa estruturação de criar algo pensando em segurança, e aí você começa a ter esse tipo de problema. Tá? Então, é um alerta bastante importante também para todos. Tá? Cryptojacking, o João também comentou bastante, a gente acaba falando também com muita gente, eu particularmente na América Latina, e às vezes o pessoal começa a disparar, poxa, meu telefone está aquecendo, não sabe por quê. E esse é o tipo de recurso que pode estar acontecendo. Né? Hoje, um dos custos mais altos para você minerar realmente Bitcoin, seja lá qualquer tipo de moeda criptografada, enfim, criptomoeda, é energia elétrica. Então, qualquer coisa que você possa distribuir esses recursos, desde um telefone, um servidor, esse é um dos pontos principais. Então, às vezes, não necessariamente claro, um dos comportamentos do CryptoJack é roubar os teus dados credenciais para tomar essa moeda virtual, mas também é dar o teu recurso para processar isso. Tá? Então, isso é um fato bastante real e a gente vê cada vez crescendo bastante.
Bom, com relação ao relatório, a gente para por aqui. Mais uma vez, eu convido para que vocês possam baixar o relatório. Aqui está o QR Code que vocês possam baixar. Caso contrário, é só jogar lá no sonicol.com, Threat Report, e baixe isso com bastante e rica informação para vocês possam analisar. Né? E aquilo que eu comentei lá atrás, a gente não veio aqui ser os cavaleiros do... Né, numa sexta-feira, numa depois sexta-feira de uma ruim. É mais juntos compartilhar com vocês que está acontecendo diretamente isso, e a gente pode compartilhar com várias camadas de soluções. Né? Não existe 100% de solução. Pode falar. Não, manda bala aí, vai. Bom, eu gosto de trazer esse slide, realmente não é intenção nossa ficar falando de tudo, mas o mais importante é que nós temos soluções para todas as camadas. Então, desde firewall virtual, alguém sabe aqui que nós temos linha de switch também ou não? Alguém sabia? Só o pessoal da Atena. E o ponto interessante, a gente tem produto para entregar, tá? O nosso grupo de supply chain lá da empresa fez um trabalho muito bom. Hoje a gente entrega praticamente 100% de tecnologia em até 3 dias aí, saindo. Parte de wireless, enfim, cloud edge, CAS, ou seja, famoso shadow IT, né, que todo mundo fala, né? Nesse mundo tão híbrido, então a gente tem solução para entregar aí, no modo geral. Um pouco, rapidamente, não vou falar disso, mas eu trouxe esses slides para vocês verem a evolução da SonicWall. Com 31 anos, a gente também passou pela Dell, e essas são as interfaces novas de gestão, que nós chamamos de painel unificado, né, de gestão. Então, vejam que ele tá, além da interface ficar mais leve, muito mais friendly, né, enfim, você consegue gerenciar toda a nossa plataforma, toda a nossa tecnologia, através de um único painel centralizado. Tá? Então, seja na rede de vocês ou na nuvem. Então, são as evoluções que a gente tem feito. E uma delas, todo mundo fala aqui de SASE. Alguém não ouviu falar de SASE aqui, não? Na sala? Ok. Nós também temos nossa tecnologia de SASE, né, que é um conceito criado pelo Gartner, 2019, mais ou menos, e todo mundo virou meio padrão. O SASE da SonicWall chama-se Cloud Edge Security Access. Né? Então, nós também temos a nossa tecnologia, que basicamente, enfim, como o Gartner já falava nessa época, eu trouxe slide de enfim, dados de 2019, ela já dizia naquela época, até 2023, 60% das empresas como um todo vão migrar, né, suas tecnologias de acesso tradicional de VPN para SASE. Tá? Eu percebo, do modo geral, o Brasil ainda está um pouquinho mais lento sobre isso, mas, de uma forma geral, isso está se concretizando mesmo. Né? Principalmente o seguinte, acho que boa parte de vocês estão aqui viveram isso na pandemia, né? Tiveram que criar acessos do dia para a noite para os seus usuários. E a gente sabe que você criar uma VPN de acesso, com uma política, uma profile, é fácil, mas quando você começa a multiplicar isso por 50, 100, 1000, é complexo. Né? Então, às vezes, você cria um grupo no AD permitindo acesso a uma determinada zona de segurança, a um servidor, mas, normalmente, a gente sempre esquece de retirar esse acesso. Né? Então, a gestão disso é muito complexa. Né? E o SASE veio justamente para isso, né, para permitir realmente... Tem esse tema que é muito, talvez tenham escutado por aí, o próprio Gartner fala ZTNA, que é Zero Trust Network Access, que eu gosto de dizer assim, você é culpado até que prove o contrário, que é você dar permissão para o usuário o mínimo para que ele possa acessar e dar continuidade ao trabalho. Bom, basicamente é isso que o João comentou. Então, ele é dividido basicamente em 3 braços. Você implementa de forma bastante rápida o acesso. Você não tem que ficar instalando nenhum tipo de client no lado do cliente, simplesmente é clientless. Como o João comentou, você permite acesso, mas desconfiando de tudo. Você dá menos privilégio possível. Então, desde que ele valide, enfim, com mais de um fator de autenticação, a partir desse momento é que você consegue permitir acesso a alguns recursos corporativos. Né? E, basicamente, é isso daqui. Você cria um centro de acesso, né, enfim, conectado em nuvem, por exemplo, para que você... Eu consigo botar aqui? Não sei se eu vou conseguir. Aqui, consegui. Você tem um front-end, você centraliza todos os tipos de recursos, que pode estar na nuvem, pode estar no colocation, enfim, ou parte desses dados dentro da sua organização, e você permitir que tudo seja através de um único front-end compartilhado para os teus usuários e clientes, baseado em mais de fator de autenticação, enfim, validando os seus recursos. Então, esse é o conceito básico, né, do SASE, que, de uma certa forma, a gente também tem para entregar. Tá?
Bom, estamos chegando à parte final aqui da nossa apresentação e eu queria compartilhar com um pouco de vocês do que a gente vê aí no dia a dia, né? São basicamente 6 tópicos, né? Então, primeiro ponto importantíssimo, né? Mantenha os sistemas operacionais atualizados, pessoal. Às vezes a gente vai pegar um celular, o cara, por alguma razão, uma pessoa não atualiza, espera, enfim. Isso é um problema, porque, vamos falar do sistema Microsoft, o Windows 7, o 10, que seja, ou agora o 11. A Microsoft, quando as pessoas reportam os bugs para ela, ela confirma, depois ela solta os seus service packs, né, ou seja, suas atualizações de sistemas operacionais, e os patches, né, enfim. E eu entendo até que, às vezes, organizações têm muitos sistemas, enfim, não tem uma plataforma de gestão de atualização. Mas o ofensor, do outro lado, o que ele faz? Ele joga a rede. Primeiro, ele sabe quais são os problemas e os bugs e começa a fazer um ataque generalizado. Antigamente, de uma certa forma, isso era mais direcionado, né? Você tinha um foco, um concorrente, enfim, específico. Mas, hoje em dia, o ofensor, do outro lado, ele quer jogar geral. Então, ele vai buscar essas portas de entrada desses meios baseado nessa listagem, né? Por exemplo, da Microsoft. A SonicWall faz parte de um grupo que ela recebe essas notificações. Então, se por acaso o cliente não conseguiu, quer esperar por questões, enfim, humanas, não tem pessoal para atualizar tudo isso, a SonicWall recebe essa relação e prepara os seus produtos para que protejam antes mesmo que o cliente faça a atualização do seu lado. Então, uma tentativa de ataque bateu no recurso SonicWall, por exemplo, um firewall de última geração, a gente vai conseguir bloquear isso e notificar o usuário. Então, primeira regra, manter atualizado, né? Segunda, como eu comentei, né, manter de uma forma proativa. Lembra que eu falei lá dos picos de tráfego, verificar comportamento, está alguma coisa meio estranha? Vamos investigar. A gente pegou um cliente recentemente que o syslog dele, enfim, o log, no modo geral, estava informando há quase 3 semanas que alguma coisa estava estranha. Bingo, né? Chamou a gente para tentar apagar um incêndio, mas já tinha acontecido. Já estava torrado. Já estava torrado, né? Já estava problemático. Disponibiliza acessos corporativos através de uma ferramenta de última geração. Eu estou falando aqui de acesso remoto seguro. Eu falei do SASE, mas você tem hoje acessos remotos. A gente tem uma tecnologia chamada SMA. De novo, você publica todas as suas aplicações atrás do nosso produto e cria uma conectividade segura, criptografada, com mais de fator de autenticação. Bacana para isso, né? Vamos deixar de usar aquele RDPzinho básico, né? A gente está falando de TeamViewer, né? Enfim. Vamos deixar essas coisas de lado, né? Dados na nuvem precisam ser supervisionados. Eu escrevi um artigo, mais ou menos, há um mês. Depois, quem quiser, é só procurar lá, enfim, meu nome com cloud. E lá eu falo algumas coisas bem interessantes. As pessoas fazem o seguinte: quando ela contrata algum serviço de cloud, ela quer transferir a responsabilidade de segurança para a empresa que está fornecendo o serviço. Isso é um erro muito grande. A responsabilidade, acima de tudo, é sua. Segundo, quando você faz uma migração de uma plataforma para outra, a plataforma anterior continua lá. E muitas delas não está atualizada, porque você esqueceu de atualizar, ela continua lá. Então, quando você fechar um contrato, tenha certeza que quando você remover essa plataforma antiga que você migrou, tem validade, ela vai morrer, enfim, vai continuar ativa. Um ponto importante, você precisa saber também onde seus dados estão sendo instalados nesse parceiro. Pode ter em qualquer lugar do mundo. Recentemente, uma empresa que presta serviço para a gente de marketing, ela foi descobrir que os dados dela estavam na Jamaica e, por alguma razão, ela não poderia estar com aqueles dados lá, enfim, específicos, não poderia. Ela foi descobrir-se no pior meio, entendeu? Ou seja, procure saber onde estão esses dados, para saber se você está compliance, principalmente com a legislação local, né? E, como eu mencionei, verifique o ciclo de vida dos dados, né? Então, já tinha mencionado. Então, e um ponto importante, considerar portabilidade. Hoje, você está com um contrato com um único fornecedor de nuvem. Amanhã, você vai querer estar com esses mesmos dados num outro lado. Se você quiser migrar do A para o B, isso funciona? Questione isso. Isso é importante. Existe uma entidade internacional chamada Cloud Security Alliance, chamado CSA. Lá tem uma descrição bem bacana e tudo o que vocês podem saber para isso. Tá? De novo, vocês são responsáveis pelos dados que estão lá. Bom,
Por último, penúltimo, né, enfim, utilize antivírus de última geração, e aqui eu estou falando baseados não somente em assinatura, mas aqueles baseados em comportamento. Existe um monte aí de EDR, né, João? Bem bacana, enfim, para isso. Nós também temos solução para isso, o pessoal da Athena pode ajudar depois. E, por último, inspecione todo o tráfego. Quando eu falo todo o tráfego criptografado. Você já sabe que quantos por cento é de tráfego hoje nas redes? Criptografado? Puxa vida, foi a cachaça, foi a caipirinha. 90% do tráfego das organizações é criptografado hoje. Isso é fato. Tá bom? Bom, mais uma vez, aqui mais um QR Code. Nós criamos um material bem bacana, focado em LGPD. Aqui estão as telas principais. Estão principalmente algumas dicas, né, para quem ainda não começou essa jornada, já deveria ter começado. Mas quem ainda não começou, pode dar uma olhadinha nesse material. Aqui, um deles materiais é bem interessante, que a gente usa a legislação da LGPD, os artigos, né, depara com nossos produtos, onde a gente consegue ajudar em cada artigo solicitado pela legislação. Bem bacana também, vale a pena dar uma olhadinha. Porque LGPD é uma coisa muito mais ampla, né? Outro dia, há um tempo atrás, me perguntaram, João, você tem um part number específico da Sonical de LGPD? Não existe isso. Por isso que esse material é interessante, que a gente faz esse match, né, esse encontro de o que é a lei e o que a gente pode contribuir. O pessoal, quando falava de LGPD, vinha nas empresas e falava, olha, tem um produto aqui que criptografar o seu banco de dados, está resolvido. Eu falei, cara... Um ponto muito importante, praticamente todo o portfólio que a gente falou, de uma forma muito rápida aqui, a Athena tem condição, junto com a gente, fazer um trial no EDE, no endpoint, no SMA, que é a solução de mobilidade com conformidade, o próprio firewall virtual, o que for necessário, contacte a Athena que a gente pode fazer esse trial, esse teste, esse POC, o que possa denominar assim, tá bom? Bom, a gente fechou, né? Acho que ninguém quer fazer pergunta, né? Pelo jeito... Tem um barril de chopp esperando a gente. Né, Daniel? Pessoal, obrigado. E, enfim, boa final de semana para todo mundo aí. Vamos ficar mais um pouquinho.